existe uma série de perguntinhas protestantes. Por que é, senhor católico, que o senhor faz imagem? Por que é, senhor católico, que o senhor atribui, não é, à Igreja Católica que ela foi instituída por Cristo? Por que é que vocês têm 7 sacramentos? Essa economia sacramental da Igreja Católica? Por que é que vocês têm um Papa? Por que é que vocês têm santos? Por que é que vocês têm a Virgem Maria? E assim por diante. Inúmeras perguntas. Mas a gente fica sempre nessas perguntas, respondendo a todas elas, supondo uma coisa. Supondo que existe um acordo fundamental de nós católicos com os protestantes com relação àquilo que é Jesus Cristo. Não é? A pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A gente acha, sempre nos nossos diálogos ecumênicos, a questão de Jesus parece ser um acordo, uma unanimidade. Tanto que o pessoal sempre diz, não, a gente não precisa ficar nestas coisinhas aqui, porque quando se fala de Jesus, nós estamos de acordo. E eu engoli essa história, que quando se fala de Jesus, nós estamos de acordo com os protestantes. Até que aconteceu, me permitam, uma página autobiográfica, né? Eu estou contando um pouco a gênese, como é que uns 15, quase 20 anos atrás, esse negócio caiu na minha cabeça e eu venho já matutando isso e juntando as peças de cá e de lá e cheguei a essa coisa que eu tenho hoje, né, de reflexão. Bom, aconteceu o seguinte, né, na minha história de vida pessoal, eu fui convidado para um debate numa rádio aqui em Cuiabá. Era um debate com vários pastores protestantes que estavam lá. Eu fui para o debate, na rádio, ao vivo, e em um dos intervalos do debate, no estúdio, eu não sei que cargas d'água, o que é que nós estávamos contando, falando, mas um dos pastores protestantes teve um surto retórico ali, uma coisa de ficar batendo na Bíblia, dizer assim, porque nós não veneramos o Cristo na carne, nós não veneramos Jesus na carne, nós não adoramos Jesus na carne. Eu disse, poxa, mas e o concílio de Éfeso, que diz que as duas naturezas são de uma só pessoa? Não, não, somente a Bíblia, somente a Bíblia. Bom, já vi que não tinha conversa. E aquilo ficou na minha cabeça. Nós não adoramos o Cristo na carne. Puxa vida, e o princípio católico fundamental de que caro salutis est cardo, né? Ou seja, que a carne, né? Deixa eu escrever para cá, eu estou meio perdido aqui no quadro. Caro salutis est cardo. Ou seja, que a carne é o eixo, cardo, salutis, da salvação. A carne de Cristo, a humanidade de Cristo, claro que a palavra aqui, caro, não é? É a humanidade de Cristo. Eu fiquei pensando, mas meu Deus, o problema deste pessoal não é que eles acham que a gente adora a imagem.
Não é esse o problema. Existe um problema mais profundo ainda. E está em Jesus. Eles não concordam que a gente adore a humanidade de Cristo. Ou seja, a gente fica debatendo se Jesus está ou não está presente na Eucaristia, se é transubstanciação ou consubstanciação, ou se é transsignificação, ou sei lá o quê. Mas o problema é o seguinte: e se Jesus aparecesse aqui em carne e osso? Eu acho, veja só, aqui eu não estou dialogando com um protestante histórico. Claro que o protestante histórico foi aquele pastor lá no estúdio de rádio. Mas eu estou aqui refletindo com um pensamento teológico. Se aparecesse aqui Jesus Cristo em carne e osso, glorioso, eu acho que a maior parte dos teólogos protestantes faria uma distinção mental. E como São Tomé, eles se ajoelhariam na frente de nosso Senhor Jesus Cristo e diriam: meu Senhor e meu Deus, abre parênteses, mas não na carne, fecha parênteses. Eu estou adorando a divindade. Porque o corpo e a alma de Cristo são criados. E eu não posso adorar aquilo que é criado. Então, existe esta coisa, não é? Que está na teologia protestante, de não aceitação de tudo aquilo que é criado e que o que é criado não pode expressar Deus. De tal forma que aqui o princípio da analogia entes e o princípio da analogia fidei entram em curto-circuito e eu vou explicar isso como e porquê e depois a gente vê isso. Mas a minha tese fundamental é a seguinte: é que nós católicos, não é, adoramos a humanidade de Cristo, ponto, e acabou. Eu vou explicar como, nós vamos ter uma aula sobre isso depois. Como é que a gente adora uma coisa que foi criada, mas a gente adora, nós adoramos a humanidade de Cristo, nós adoramos o corpo de Cristo. E adoramos mesmo. E adorando a humanidade de Cristo, nós adoramos também tudo aquilo que é extensão desta humanidade. Então aqui nós encontramos o princípio fundamental que resolve todas estas perguntinhas, que é a questão da humanidade. De Cristo. Por que é que nós veneramos os santos? Porque eles são uma extensão da humanidade de Cristo. Por que é que nós admitimos e colocamos uma eficácia nos sacramentos que os protestantes não admitem? Porque os sacramentos são instrumentos da humanidade de Cristo. Por que é que nós aceitamos a Virgem Maria e a veneramos mais do que todos os santos? Porque ela gerou a humanidade de Cristo. Por que é que nós aceitamos a Igreja e dizemos que ela não foi uma invenção humana? Porque ela é a continuidade da encarnação da humanidade de Cristo na história. Por que é que nós... E assim por diante. Todos, absolutamente, absurdamente, assim, é impossível. Veja, eu quero que vocês entendam o seguinte: eu nunca ouvi esse argumento aqui de um protestante, mas o que acontece é o seguinte: é impressionante como teologicamente encaixa, como todos, absolutamente todos os pontos que os protestantes alegam com relação aos católicos, que eles não aceitam, nós católicos podemos identificar, em última instância, como uma operação da humanidade de Cristo e da extensão da humanidade de Cristo. Não é? Até mesmo, por exemplo, o princípio da fé, a contraposição entre fé e obras. Não é? O que é que salva é a fé. Sim, mas o que salva é a obra meritória de uma humanidade que é a de Cristo. E é porque nós estamos unidos a esta humanidade que nós podemos até mesmo merecer por graça.
Por que é que eles não aceitam a tradição? Por quê? Porque não aceita que a igreja é a continuidade de encarnação de Cristo e que a palavra de Deus viva e vivida continua ao longo da história. A palavra de Deus é uma pessoa, é Jesus Cristo. E ele se encarnou e continua encarnado na igreja e, portanto, a tradição nada mais é do que essa palavra vivida na vida dos santos e na vida da igreja de 2000 anos. Não é um livro. A palavra não é um livro. É uma pessoa. Então, a pergunta fundamental, e é o que nós vamos ter que responder nesse curso, é por que é que os católicos são tão fixados na humanidade de Cristo? Porque o que é, por exemplo, para nós, a santidade? A santidade é um processo de transformação espiritual, onde Deus entra e transforma através do toque da graça da humanidade de Cristo numa pessoa, onde o Cristo entra e vai mudando a vida daquela pessoa, de tal forma que aquela pessoa chega a um ponto que ela diz, vivo, mas não eu, é o Cristo que vive em mim, ou seja, como diz Elizabeth da Trindade, eu sou uma humanidade suplementar, supletiva, adjunta, acrescida a Cristo. De tal forma que Cristo está no céu glorioso, ele não sofre mais, mas ele continua sofrendo aqui na terra, no Padre Pio de Pietrelcina, quando ele sofria e tinha suas chagas, porque ele era o Cristo. E é por isso que eu posso agora ir lá nas relíquias do Padre Pio, colocar a relíquia dele numa pequena teca, e beijar aquela relíquia e ver que Deus age através dela e que Deus me toca do jeito que Cristo tocava a hemorroísa. Porque aquela carne não é do Padre Pio, mas ela está unida a Cristo. É essa coisa. A chave está na humanidade de Cristo. Como é que esta humanidade age e opera em nós? Ou seja, nós precisamos aqui, então, ver que esta intuição, no fundo, ela é o desdobramento de 2 concílios ecumênicos maravilhosos e importantes. O concílio de Éfeso e o segundo concílio de Nicéia. Quando no concílio de Éfeso, para mostrar que aquela humanidade de Cristo estava unida à divindade de Cristo, numa só pessoa, num mistério que nós chamamos de união hipostática, o concílio de Éfeso disse que Maria era mãe de Deus, coisa que protestante nenhum aceita. Por quê? Porque a humanidade e a divindade de Cristo parecem, de alguma forma, não é? Estar dividida neles. Está separado. Você pode adorar a divindade, mas a humanidade não. Nós não, nós cremos que as duas estão unidas, mas não confundidas. Distintas, mas não separadas. Como Calcedônio. Então, segunda coisa, esse princípio aqui que eu estou colocando é um princípio teológico, é uma reflexão teológica, eu não tenho aqui nenhuma pretensão, eu não sou um papa, eu não sou um concílio ecumênico, aqui não é um magistério, isso aqui é um teólogo pensando. Mas é um desdobramento do segundo concílio de Nicéia, que fala das imagens, não é? E se você for ver como toda a sanha calvinista de quebrar imagens, né? Como ela é exatamente a não aceitação do segundo concílio de Nicéia. Mas por quê? Porque você não pode adorar. Atenção, católicos que não sabem teologia direito, mas eu vou dizer, atenção, cuidado, se segurem na cadeira. Nós, católicos, adoramos imagens. Como? Sim, nós adoramos a imagem de Cristo. Adoramos a imagem de Cristo. Sim, Senhor. E nós vamos mostrar por quê.
Porque a imagem de Cristo, a honra que é devida à imagem de Cristo, não é? É a mesma honra que é devida à humanidade de Cristo, que é a mesma honra que é devida a Deus. Então, nós iremos ver isso daqui.